Agora nós vamos para a leitura e explicação dos exercícios, continuando na unidade 6, a verdadeira história da literatura de cordel. Então, nós já estudamos um pouquinho sobre a literatura de cordel, tanto na língua portuguesa como em redação, tá? Vamos ler aqui só este trechinho aqui. Cordel é literatura, é poesia, é arte e, enquanto existir vida, a arte não morrerá. Então, nós temos aqui Isabelle Moreira, de 23 anos, ela é uma cordelista. Então, vamos para a página 55, exercício número 7, tá bom? Vocês vão aqui, ó, fazer a leitura silenciosa. Então, nós temos aqui, faça a leitura silenciosa do poema do cordelista Zé da Luz. Então, vocês vão fazer aqui a leitura deste cordel, tá bom? Logo mais abaixo, lá na plataforma, né, nos vídeos, eu vou estar anexando lá para vocês um vídeo, né, um vídeo complementar que tem a leitura deste cordel aqui, tá bom? Então, vamos ler aqui ao lado aqui. A realidade que a literatura aspira a compreender é, simplesmente, embora não exista nada mais complexo, a experiência humana. Então, nós temos aqui Tzvetan Todorov. Então, nós temos aqui falando sobre a literatura, né, o cordel. Então, nós temos aqui também, né, falando sobre o cordelista Zé da Luz, quem é ele, né, tá falando um pouquinho, vocês vão ler quem é ele. E agora nós vamos para a leitura dos próximos exercícios. O poema Ai se cesse aborda várias experiências humanas significativas. Letra A. Que experiências humanas você identifica no poema? Discuta essa questão com o colega e registre sua conclusão. Então, como você não vai estar com o colega, você vai colocar apenas aí, tá bom? As experiências que você identifica no poema, tá bom? Letra B. O poema expressa experiências humanas por meio de uma história. Que história é essa? Então, vocês vão colocar aqui que história está falando dentro do poema, tá bom? Então, vamos prosseguir na próxima página, página 56. Então, vamos lá. Letra C. Faça uma linha do tempo resumindo os fatos mais importantes. Compare a linha do tempo com o que você criou as do colega comentando-as. Então, você vai apenas fazer a sua linha do tempo, tá bom? Então, não há necessidade de comparação com ninguém. Então, nós temos aqui um exemplo de uma linha do tempo. Nós temos aqui, linha do tempo é um esquema que permite a localização dos fatos em uma sequência cronológica em que os fatos são indicados de maneira resumida. Veja um exemplo. Então, nós temos aqui os fatos, aconteceu desde 1995 até aqui 2020, tá bom? Use a criatividade tanto para criar o formato como para indicar as datas. Você pode estar pesquisando na internet para ver outras formas dessas linhas do tempo, tá bom? Continuando aqui. Exercício número 9. Ai se cesse, título do poema, indica um desejo de que algo se realize. Reescreva os 3 primeiros versos, revelando o desejo seu de que algo aconteça. Então, você vai aqui reescrever os 3 primeiros versos, revelando um desejo seu que algo aconteça. Então, você vai reescrever os 3 primeiros versos e um deles vai estar revelando algo seu que aconteça, tá bom? Então, você vai reescrever aqui. Exercício número 10. Experimente reescrever o poema usando variedade do padrão da língua. Observe que você fará várias alterações, entre elas a concordância verbal, o tempo verbal e os desvios ortográficos. Deixe registrado aqui os 3 primeiros reescritos. Então, você pode fazer no seu caderno, caso você tenha esse desejo de estar colocando, tá bom? Você vai escrever o poema da forma correta, como se estivéssemos escrevendo, né, na língua portuguesa corretamente, usando a concordância verbal, o tempo verbal, então da forma certa.
E aqui você vai escrever para mim os 3 primeiros parágrafos, você vai reescrever eles aqui para mim, como seria, né, da forma correta, como se fosse uma publicação. Então, você vai escrever esses 3 primeiros parágrafos aqui. Agora, nós vamos para este informativo. Então, que está falando sobre a linguagem no cordel. O cordel apresenta marcas da linguagem popular falada em que há alteração de palavras por acréscimo de fonemas, tolice no lugar de tolice, alteração de palavras por eliminação de fonemas finais, igual virgem no lugar de virgens, desvio de concordância verbal, se no lugar se fosse, nós se gostasse no lugar de nós nos gostássemos. Essas características têm o sabor e a originalidade da língua do interior das terras nordestinas, o sertão. Então, ele está mostrando aqui, né, essa mudança, né, na linguagem do cordel, né, que é de origem nordestina, né? Não é porque eles querem falarem assim ou escrevem assim. É uma origem, é uma língua própria deles, do modo de falar. Então, é como se fosse o modo de falar sendo escrito da mesma forma, tá bom? E no próximo vídeo daremos continuidade, tá? Na página 57, fazendo a leitura dos próximos exercícios.